Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no canal de forma gratuita. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima aí da logo ou da marca d'água da daltovieira.com e na sequência clicar em se inscrever. Aproveite também para clicar no card que está aparecendo aqui para você e solicitar o recebimento das recomendações aí no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda que envio no decorrer de cada pregão, bem como informações relevantes. Você pode testar essas recomendações, esse serviço de recomendações e de informações relevantes no seu celular e no seu desktop durante aí um determinado período de forma gratuita. Na análise de hoje vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, também sobre GGBR4, sobre Brasil Foods, BRFS3, LREN3, DTEX3, FLRY3, ITSA4 e BTOW3. São esses ativos que eu vou abordar na análise de hoje. Ibovespa, no pregão de hoje, alta de 3,75%. Ibov, que vinha num cenário de triângulo simétrico, passou basicamente a ficar num cenário de retângulo, ou seja, batendo ali em nível de suporte aqui em algumas vezes e aqui em pontos de resistência, aqui também ponto de resistência tinha respeitado. Estava encaixotado o Ibovespa, independente se é triângulo simétrico, se é retângulo, ambos padrões gráficos acontecem aí e simbolizam a indefinição de curtíssimo prazo. Só que agora o Ibovespa conseguiu fechar acima desse patamar, dessa zona de resistência. Então é um sinal importante. Mais importante ainda vai ser o Ibovespa, num possível recuo, usar essa região aqui, que é uma região ali na faixa de 86.100 até 85.700, uma região de antiga resistência, funcionar agora como suporte, principalmente através de um gráfico de 60 minutos, ou seja, vem aqui para cima, depois se houver algum, mesmo que abra aqui subindo, se houver algum tipo de recuo, se sustentar, não voltar mais para baixo da região ali de 80, principalmente 85.700 pontos, se der um zoom menos aqui, essa região aqui, seria importante o Ibovespa se manter acima desse patamar a partir de agora, pode continuar subindo, a superação da máxima do pregão de hoje aumentaria a chance justamente de continuidade do movimento de subida, lembrando, a tendência no gráfico semanal, na tendência no gráfico mensal, continua sendo aí tendências de alta, ou seja, o Ibov vai voltando a ficar um pouco mais alinhado para cima. E o bom é que o Ibov não perdeu a mínima do pregão anterior, que seria algo bem negativo para o índice Bovespa. Fez o contrário, voltou para cima da média, voltou a fechar acima da média, a mínima do pregão de hoje é um ponto de referência, mas o ponto mais de referência para o Ibovespa em termos de suporte é a região ali na faixa de 83.063 até 82.600 pontos. Agora vamos para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha aí na análise, agradeço por prestigiar meu trabalho e consequentemente me ajudar a disseminar o conteúdo do canal, o vasto conteúdo de aprendizado e também as análises para outros investidores que estão aí no YouTube. Futuros, mini índice, recuperação em cima desse grande candle de baixa e voltando para cima dessa região aqui de antiga resistência, que é várias máximas anteriores. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, olhando aqui para o gráfico 60 minutos, dando um zoom menos, vou tirar até a questão do ajuste, temos aqui toda essa região de topos anteriores, que agora o mini índice volta para cima desse patamar. Então, enquanto se mantiver acima dessa região, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 60 minutos é um cenário mais adequado para apoiar a compra de day trade no gráfico de 10, no gráfico de 5 minutos, enfim, ficaria mais para a ponta compradora. Enfim, essa região aqui é uma região ali por volta dos 86.600 pontos e até um patamar de 86.300 pontos. Então tem até um pouco antes aqui, aqui mais acima seria 86.900 pontos. Então é uma faixa de praticamente de 300 pontos, 86.900, 86.600 e 86.300. Então nessa faixa aqui, voltando, recuando em cima desses patamares até ali, ou seja, 86.900 até 86.300, essa região aqui se recuar, se gerar movimento de baixo e proporcionar fundo, cenário mais adequado para se buscar a operação na ponta compradora. Se mantiver abrindo aqui para cima, ainda proporcionando fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, sem perder a sequência de mínimas ascendentes no G60, fica mais para se buscar ainda a operação na ponta compradora. Esticou um pouco mais para cima e gerou sinalização de baixa,
perda de mínima da hora anterior, perda de mínima do último candle do gráfico de 30 minutos, aí passa a apoiar um pouco mais a chance de buscar a operação de venda de topo descendente, principalmente de topo descendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos, tentando pegar um movimento de retorno, por exemplo, para essa região aqui de 86.900 a 86.300, passando ali pelos 86.600. Enfim, acima desse patamar, mais para a ponta compradora, se abrir caindo de maneira forte, já fechar para baixo ali da região de 86.600 e usar a região de 86.600 a 86.300 como patamar de resistência para gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos, seria mais interessante para venda. Seguindo aqui para o dólar, dólar no pregão de hoje, no gráfico diário, foi lá bater na média móvel de 13 períodos, superou a máxima no pregão anterior, mas está caindo aqui nesse momento 0,7%. A gente ainda está, os futuros ainda estão na última hora de pregão, tanto mini índice quanto mini dólar. E a gente pegando aqui no gráfico de 60 minutos do mini dólar, fez aqui um pivô de alta no pregão de hoje, só que já voltou aqui para baixo, respeitando a zona de resistência na faixa ali dos 3.734, 3.731,50, 3.734,50, que inclusive foi uma faixa de resistência que eu citei dentro do canal Dev Invest aí na abertura do pregão aí dos futuros, ou seja, como um patamar de resistência a ser monitorado de perto. Então, dentro desse contexto aqui, se gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixa, fica mais para a ponta vendedora por estar dentro de um movimento de queda, apesar de ser contra a tendência, próximo da zona de suporte. Se abrir caindo e perder essa região, melhor ainda. A região de 3.685 a 3.690 já seria um patamar aí de suporte, agora de resistência, se abrir para baixo, para monitorar justamente venda de topo descendente nessa faixa de ponto. Se houver um movimento de subida, gerou topo no G10, no G5, fica mais para a ponta vendedora. Caso o dólar abra subindo de maneira um pouco mais forte, principalmente retornando para cima não só da média, como também para cima dos 3.709,50, que tem uma região aqui que é bastante testada, uma região de 3.707 a 3.712, enfim, o ideal é que o dólar saia dessa região aqui, gere alguma sinalização positiva e proporcione fundo ascendente pelo menos acima dos 3.707 para se buscar alguma operação na ponta compradora a favor de um novo fundo ascendente. Mas nesse momento, dentro da característica que está acontecendo aqui, se perder essa mínima aqui, acaba com a tendência de alta do G60 e volta a ficar mais alinhado para a ponta vendedora. Seguindo aqui para as ações, PTR4 no pregão de hoje, apresentou aqui uma alta de 5,6%. Deixa eu só confirmar aqui, não, ainda não fechou. Deixa eu olhar o leilão, está para R$ 28,00, está para subir um pouco mais, está próximo de sair do leilão. Está começando a ficar igual aqui um de um lado e do outro, ou seja, mais equilibrado aqui, ainda pode alterar um pouco esse valor para equilibrar um pouco mais e sair do leilão, mas apontando por enquanto aí para a faixa dos R$ 28,00. Essa ação conseguiu então voltar para cima dos R$ 27,00, ponto importante, porque voltou, tinha feito um falso rompimento, gerou engolfo de baixa no pregão anterior, mas não confirmou, não perdeu a mínima desse candle que gerou engolfo de baixa e permaneceu acima da média. Foi uma boa primeira hora de pregão e como ela gerou essa boa primeira hora de pregão, eu recomendei uma compra no papel. Então essa compra foi executada e a gente está dentro dessa operação de compra já com a possibilidade de trabalhar até com stop de proteção, não sair mais perdendo, logicamente, se não abrir com gap de baixa. Então, passando aqui os dados dessa entrada da PTR4, essa entrada da PTR4 foi em R$ 27,13, por volta de R$ 27,13, stop em R$ 26,41, o risco dessa operação 2,65%, que é o tamanho do stop da operação, objetivo na faixa dos R$ 28,21, podendo prolongar esse objetivo até um pouco mais para cima no próximo pregão, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Então, ativo aqui alocando 13% do capital total nessa operação. É uma operação mais pelo gráfico de 60 minutos. Então, seguimos aí dentro da posição e vai ser importante para essa nossa operação que ela não retorne mais para baixo dos R$ 27,00, até porque pelo G60, se ela retornar para baixo, inclusive fechar abaixo dos 27,27 aqui no G60, gerando nova mínima na hora seguinte, seria a saída antecipada aí dessa operação. Vale 3, no dia de hoje, apresentou um candle aqui de alta de 1,45%, apesar de ser um candle de indefinição. A Vale já saiu do leilão aqui de fechamento. Então, a ação fechou com um candle de indefinição, chamado Harami. O Harami, que é um padrão de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta, se acontecer depois de um grande candle de baixa, no final do movimento de baixa.
a confirmação desse candle, desse padrão, seria na superação da máxima do pregão de hoje. Se a ação superar os R$ 54,85, aumentará a chance de gerar um novo movimento de alta no ativo. Mas lembrando, o cenário gráfico desse papel continua sendo de uma tendência de baixa de curto prazo, onde a zona de resistência mais importante para o ativo começa na faixa dos 55,26, se estende até os 55,29 e depois disso o próximo nível já seria aqui nessa região, mais na casa dos R$ 56,50. Depois disso vamos falar de GGBR4. GGBR4 no pregão de hoje eu recomendei uma compra no papel, mais pelo gráfico de 60. O gráfico diário ainda confuso, mas como o ativo fez esse movimento de subida, superou a máxima desse grande candle de baixo, que tinha batido de novo aqui, 2 candles de baixo que tinham batido nesse patamar, e no gráfico de 60 minutos proporcionou aqui um fundo ascendente, eu recomendei uma compra na expectativa de ter esse movimento para cima. Mas, dentro da minha condução, se fechasse abaixo da média móvel de 13 períodos e gerasse nova mínima, seria a saída da ação dessa operação. Essa operação foi encerrada aqui nesse patamar na GGBR4. Então, passando aqui os dados dessa operação, da GGBR4, houve uma perda de 1,26% na operação. Isso representou uma redução de 0,15% sobre o capital total, essa operação da GGBR4. Ativo que ainda precisa realmente romper aqui tudo para cima. Dependendo da abertura do próximo pregão, um movimento mais forte rompendo essas máximas aqui, é um dos papéis que pode trazer oportunidade de compra. Só para confirmar, a PTR4 fechou realmente nos R$ 28,00 com alta de 5,98%. Então, seguindo aqui, nós temos para falar de Brasil Foods, BRFS3, que a gente tinha uma posição de venda no papel, mas como a ação gerou um movimento, uma primeira hora de pregão fechando acima ali das médias, eu optei por encerrar essa posição na superação da máxima da primeira hora de pregão. Inclusive, eu falei isso antes do fechamento. Se a Brasil Foods superar a máxima da primeira hora de pregão, vou encerrar antecipadamente essa operação, foi isso que aconteceu. Então essa operação da BRFS3 foi encerrada aqui com a perda de 1,42%. Isso representou uma redução de 0,27% sobre o capital total. Lembrando, é uma operação que a gente tinha na ponta vendedora. Lojas Renner, LREN3. Eu esqueci aqui de tirar o ajuste, deixa eu colocar o ajuste de novo, de voltar com o ajuste, né? Eu já tinha tirado no dólar, e quando acontece isso, dá uma zica ali no gráfico do Profit. Mas o que nós temos aqui na Loja Zen, fechamento lá em R$ 38,21, uma baita recuperação com alta de 8,49%. Esse ativo eu recomendei compra no pregão de hoje, depois dessa boa primeira hora de pregão, trabalhando com stop aqui embaixo, entrando aqui num leve recuo, tentando pegar aqui um novo movimento para cima na LREN3. Enfim, a operação foi executada, passando aqui os dados dessa recomendação. Em Lojas Renner, 37,44 ponto de entrada, ela fechou aqui em 38,21, stop em 35,77, objetivo lá na faixa dos R$ 39,95. O tamanho do stop da operação, que é o risco da operação, 4,46%, e alocando 11% do capital total nesta operação. DTEX 3, seguimos na ponta compradora e o ativo hoje conseguiu fechar acima dos topos ali anteriores, das máximas anteriores, né? Principalmente esse topo mais marcante aqui no papel. Então conseguiu fechar, fechou bem, ótimo fechamento. Seguimos na compra em cima desse ativo. Lembrando, nosso objetivo está aí mais para cima, mas enfim, o que já foi feito aqui no papel é o stop dessa operação, já é um stop de proteção. Não sair mais perdendo nessa operação, stop posicionado em R$ 10,72. FLRY3 também temos uma operação na FLRY3 de venda, assim como a gente tinha aberto ontem na Brasil Foods uma venda, a gente abriu também na Fleury uma venda. Ela fechou o pregão de hoje com alta de 0,95% em R$ 21,20. Seguimos na operação de venda no papel. Expectativa é que o movimento ainda continue aqui para baixo. Se voltar aqui o fechamento ali no gráfico diário para cima da média, seria uma saída dessa operação na Fleury. Depois de Fleury, seguimos aqui para a ITSA4, que fechou o pregão bem, com alta de 3,86%, um ativo que gerou uma baita confusão aqui, ou seja,
movimentação mais confusa pelo gráfico diário, mas o fato importante é que gerou, depois desse candle aqui, não perdeu a mínima dele, que é um ponto importante, não perdeu a zona de suporte e voltou forte para cima, fechando acima de toda essa região que estava com uma certa dificuldade de se manter acima dos R$11, agora ela fechou lá na R$11,31. É um papel que me chama a atenção para monitorar o próximo movimento de baixa do gráfico de 60 minutos, ou seja, na expectativa de tentar pegar alguma entrada, de buscar alguma entrada com um stop mais curto, porque uma entrada aqui com stop aqui nesse ponto, uma relação risco-ganho que não me chama muita atenção para fazer entrada de swing trade, então me chamaria mais atenção para planejar uma compra com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos aí nos próximos pregões. Além da ITSA4, temos aqui para falar também da BTOW3, que é algo no mesmo sentido, na questão do tamanho do candle. Eu tinha esse papel no radar para uma compra no pregão de hoje, ou na realidade para o próximo pregão na superação da máxima de hoje. Tinha falado no período da manhã, na live da manhã, que é das 10h45, na live também da radar do mercado da parte da tarde, das 14h45, tinha citado o papel, mas terminou ganhando muita força para cima, que pode proporcionar justamente aqui esse movimento de alta, a favor da tendência de alta do papel. Alta de 9,39%. Mas assim como eu falei da ITSA4, gerou um único movimento de subida, dependendo do que ela fizer, se passar direto, vou perder essa entrada, não vou fazer essa entrada. Mas, se der uma patinada aqui no gráfico de 60 minutos, posso fazer compra de fundo ascendente ou de pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos, visto que aumentou a probabilidade de se ter movimento para cima na BTOW3. Então, essa seria aí, esses seriam alguns dos papéis que me monitoro para os próximos pregões. Ainda tem outros aqui anotados, mas é isso. Mais sobre esses papéis no radar do próximo pregão, radar das 10h45. Muitíssimo obrigado pela visualização, por acompanhar aqui meu trabalho, por prestigiar meu trabalho. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.